aí dos gastões para o bem, né, dessa janela do futebol brasileiro. Olha só, entre os times da Série A, quem mais gastou em contratações nessa segunda janela foi o Botafogo, né, com 8 reforços. Veja que número expressivo e o nível dos reforços que o Botafogo conseguiu trazer. 8 reforços, gastou mais de 200 milhões de reais, 233 milhões de reais, o quanto o Botafogo gastou com esses 8 jogadores. O Cruzeiro, com 7 contratações, gastou 176 milhões. O Flamengo, com 4 contratações, né, mas contratações caras também, 137 milhões de reais. O Palmeiras, com 3 nomes, fez 102, né, dispensou 102 milhões de reais. O Bahia, 2 jogadores e 68 milhões. O Grêmio, com 6 jogadores, gastou 53 milhões. O Galo também gastou 53 milhões, mas com 5 jogadores. O Inter gastou 51 com 5 jogadores. O Fluminense, 48 milhões com 7. E o Corinthians também com 7 jogadores, só que gastou bem menos, né? 36 milhões de reais. Na segunda janela, olha só, a segunda página, o Bragantino trouxe 4 jogadores por 24 milhões, o Vasco trouxe 6 por 20 milhões de reais, o São Paulo também trouxe 6, gastando bem menos, né, 12 milhões de reais, o Fortaleza trouxe 2 jogadores e gastou 8 milhões. Atlético Paranaense, Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Juventude e Vitória trouxeram jogadores também, mas não precisaram despendir de valores assim para trazer jogadores, tirar de outros clubes, pagar multa rescisória e tudo mais, né? Apenas com salários e luvas. Diniz, nessa lista que você mostrou ali, se a gente puder deixar lá na tela, vale ressaltar que tanto o Botafogo quanto o Flamengo gastaram muito, mas essa grana toda ela não está distribuída por todos esses reforços, curiosamente, né? Porque alguns vieram sem você precisar gastar dinheiro. O caso do Alex Telles e do Alexandre, por exemplo. Sim. Eram jogadores que estavam livres no mercado. Então, o que mostra que alguns desses jogadores contratados custaram muito mesmo. Casos do Almada e do Alcaraz, por exemplo. O Almada sozinho foram 120 milhões de reais. O Almada também. Já é mais dinheiro do que o Palmeiras, por exemplo. Do Palmeiras para baixo, o Alcaraz também. É mais do que todo mundo gastou na janela. Os 2 argentinos custaram muita grana para Botafogo e para Flamengo. Isso mostra uma nova realidade aqui do futebol brasileiro. Você conseguir trazer jogadores jovens ainda por valores absolutamente impensáveis algum tempo atrás. Quando que você imaginou que 2 clubes cariocas chegariam no mercado e trariam jogadores de 20 milhões de dólares assim, e jogadores ainda com potencial de venda? Porque se eles forem muito bem aqui, o Flamengo pode vender o Alcaraz e o Botafogo pode vender o Almada, não necessariamente para os clubes do grupo, pode vender para um outro time europeu. Então, é uma nova realidade, é uma nova ordem que a gente vive aqui no futebol brasileiro. Você pensar no nível de alguns jogadores, pode usar o Alcaraz, o Alexandre, o Alex Telles, o Felipe Anderson, o Almada como exemplos, mesmo os que já estão numa idade um pouco mais avançada da carreira, há um tempo atrás, vou botar 10 anos atrás, esses jogadores buscariam mercados alternativos antes do mercado brasileiro. Claro. Isso é uma demonstração de vigor do mercado brasileiro. Felipe Anderson recusou uma tentativa da Juventus e optou por vir para o Palmeiras. Estamos falando não é de mercado periférico, não. É uma opção da Itália. A gente parou de ouvir, por exemplo, o Brasil perdendo jogadores para o Shakhtar Donetsk, por exemplo, que era um time que vinha aqui no Brasil e passava o rodo. Esse é um dos mercados alternativos do mercado brasileiro. O Fluminense recusou vender o Arias para o Galatasaray agora. E sempre lembrando que esses números, os números são maiores do que esses. Porque mesmo os jogadores que vêm, especialmente os jogadores que vêm em tese livre, eles são donos em tese da transferência do contrato deles, né? E você dilui ao longo do salário o valor de grana investida em direitos econômicos. É isso. Então o gasto é ainda maior sem contar salários que não são baixos. Desculpa, eu achei que tinha terminado. Não. É só um Qual é a problemática? Assim, é até difícil a gente, por vezes, colocar algumas questões que parecem um problema sem a gente apresentar uma solução. Mas eu acho que é uma situação difícil para a gente pensar, que o Brasil, em tese, poderia pensar sobre essa questão de janela. O Brasil optou por ter um calendário de futebol que segue o ano, calendário, né? Ao contrário do que desde sempre, né? Não é que optou, né? Desde sempre é o nosso calendário. Opta por continuar assim, né? E, na verdade, haveria alguns efeitos importantes colaterais de mudar para o calendário europeu, né? Desde a questão climática, questão cultural, de se jogar no início do ano, meio carnaval, uma série de questões. Questões climáticas, especialmente, e o calendário da Conmebol. Porque você sairia de férias e voltaria no mata-mata da Libertadores, que seria um outro grande problema. Então, isso aqui não é uma defesa da inversão do calendário. Só que, como ele está hoje, o que acontece? É importante dar aos clubes brasileiros uma janela de registro que pelo menos exceda em 1-2 dias, como está acontecendo agora, a janela das principais ligas europeias. Porque, como a gente é um país exportador, tem tempo de repor, né? A gente precisa, preciso dar o mínimo de tempo de reposição. Só que qual é o efeito colateral disso? Primeiro, a possibilidade. Os clubes estão se passando por processos importantes de transformação, com quase 70% do Campeonato Brasileiro jogado. Você tem, primeiro, a possibilidade de perda de jogador importante na 24ª para a 25ª rodada. Isso te dá muito pouca margem de manobra. Segundo, você tem chegadas em regime de urgência, por vezes, para corrigir problemas de jogadores que vão jogar 3 meses de Campeonato Brasileiro. É que, por vezes, a gente olha para o alto da pirâmide. 3 meses de Campeonato Brasileiro e, às vezes, 4 partidas de Libertadores, ou 2. O lado bom dessa história é que, não muitos anos atrás, a janela do meio do ano vinha e devastava o futebol brasileiro. Sim. Era devastadora. Verdade. A gente perdia jogadores de altíssimo quilate e os clubes eram desmontados, né? A gente tinha um time, por exemplo, ótimo ali no primeiro semestre que se tornava um time ruim no segundo. Isso acontecia muito quando a Libertadores terminava no primeiro semestre. O time que eventualmente ia para o Mundial era diferente. Era devastado. Hoje nós temos um poder financeiro que permite que os clubes consigam segurar por mais tempo. É claro que as estrelas, os jovens... Mas tem uma mudança no mercado europeu, o olhar do mercado europeu em relação ao nosso mercado. Eles não estão buscando mais jogador de 24, de 25 anos. Porque ficaram caros, né? A elite europeia hoje busca 18, 17, 18. Que muitas vezes esses meninos, é raro,
Claro, você tem o Estevão, que é um fenômeno, o Hendrick e tal, mas assim, a maioria desses meninos ainda não estão no topo da cadeia do futebol brasileiro. Então, não desfalcam tanto os times assim, né? Por outro lado, gera uma outra questão, por vezes, que é um excesso de estabilidade. Quando você tem, por exemplo, um grupo pequeno de clubes muito descolado economicamente dos demais, hoje você tem ali Flamengo, Palmeiras, Botafogo, mais destacadamente Atlético, né? Porque a campanha é ruim, mas o investimento é alto. pagando os maiores salários do Brasil. Quando esses clubes entendem... entrou nessa roda Cruzeiro agora, Quando esses clubes entendem que precisam oxigenar elenco, dar uma rodada desses jogadores, o repasse desses jogadores é difícil, muito mais difícil do que antigamente. Porque, de preferência, eles não vão reforçar um rival? Reforçar rival direto. No restante do mercado brasileiro é difícil quem possa pagar esses salários. Na América do Sul tampouco acontece, nem é a ambição de muitos desses jogadores. E a Europa já não consome jogadores de Aí você determinada vai guardar o mercado grego, o mercado turco, Arábia agora. Inclusive, a gente está vendo um êxodo de promessas brasileiras indo para a Arábia, né? Jogadores que foram contratados por clubes europeus, que não conseguiram ter espaço. A gente viu agora Marcos Leonardo, a gente viu o Washington, David dos Santos, né? David Washington, ex do Santos, que estava até para vir para o Flamengo, também está em movimento. E outros jogadores Wesley saiu do Corinthians agora direto para o Al-Nassr, né? Então, são jogadores que não estão conseguindo espaço nos clubes europeus e estão indo também para o Você viu que deu uma crise na Holanda? Você viu que deu uma crise na Holanda, né? O Ronald Koeman criticou... Como é o nome daquele centroavante? O Brenwin. Bergwijn. Que ele optou por sair do Ajax e ir para um time da Arábia Saudita. O Koeman ficou uma fera com ele, né? Que é a questão da competitividade, não tem jeito. Tanto que o Bento, ao se transferir do Atlético Paranaense, ligou pro Dorival, consultou o Dorival se isso atrapalharia. Acaba a minha chance aqui, Exato. Né? É algo que os jogadores também precisam se preocupar, embora né, com a chegada de tantos jogadores na Arábia, claro que na maior parte do campeonato, mas acaba aumentando um pouco a competitividade. Não sabemos o quanto em si será suficiente. Deixa eu mostrar para vocês, ainda falando sobre a janela, o nosso ranking aqui de contratações, né, os jogadores mais caros que chegaram ao futebol brasileiro nessa janela de verão, né, na Europa, de inverno aqui no Brasil. Olha só a lista, ó. O mais caro, Thiago Almada, né? Camisa 10 da seleção argentina, né? Na última edição dos Jogos Olímpicos. Custou todo mundo, estava no grupo do Catar. Isso, é verdade, estava no mundo, né? Não jogou a Copa, mas estava no grupo da seleção argentina na Copa do Catar. Alcaraz, no Flamengo, é a segunda contratação mais cara, 110 milhões de reais. Aliás, o primeiro minuto do Alcaraz... Primeiros 10 segundos. Exatamente. Foram, acho que, os mais impressionantes de qualquer contratação na história, né? Ele faz aquele gol. O que é aquilo? Ele faz uma jogada espetacular. Cartão de visita da história do futebol mundial. Impressionante. Luciano Rodrigues, né? Que saiu do Uruguai para chegar ao Bahia com 65 milhões de reais. O Maurício, né? Isso já no nosso mercado interno. Essa é uma contratação que eu acho bem impactante, porque as outras, os jogadores foram captados do lado de fora, né? Aqui foi uma transação interna, né? De Palmeiras e Inter. Maurício, 62, o Matheus Martins, né? Ex-Fluminense, estava na Inglaterra, chega ao Botafogo por 60 milhões de reais. Vitinho, esse é mais um caso, né? Jovem, lateral direito ainda, veio também do futebol inglês por 49 milhões de reais, que estreou. O Giai, esse já veio da Argentina, né? 40 milhões, veio do São Lourenço, veio ao Palmeiras. E aí 3 jogadores do Cruzeiro. Matheus Henrique, que já causa um grande impacto, né? Tá jogando muito bem nesse início de carreira do Cruzeiro, muito bom jogador. 36 milhões, o mesmo valor foi custeado aí pelo Cruzeiro para trazer o Wallace, né, jogador do Grêmio, e o Caio Jorge e Santos, né, que estava lá na Juventus. Os dois foram formados no Grêmio, né? O Matheus Henrique e o Wallace. Exatamente. Então esses são os 10 jogadores mais caros, mas vejam que são valores bem interessantes aí para qualquer parte do mundo. O Grêmio, em dado momento, teve uma linha de produção de volantes, né? Sim. E de ponta esquerda também, né? Fábrica de ponta esquerda no Grêmio. Everton, Cebolinha, uma geração Ferreira. E volantes também, né? Porque o Wallace, Arthur, Matheus Henrique. Muito bons jogadores. Mas não tem acontecido, porque resultado tem. E aí o Tite é o que se defende. Fala, mas peraí, sofremos, fiquei aí nas competições. O Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Se ele ganhar esse jogo, que é com o Inter, para decidir lá aquele negócio do primeiro turno, ele fica exatamente igual ao Palmeiras, em número de pontos, em número de vitórias, em número de empate, né? E ninguém fala tanto assim do Palmeiras. O Palmeiras você vai contar umas 10 boas partidas no ano e no Flamengo só 3? Tá, mas vamos olhar nos números. Então os números não são ruins. Mas é que o torcedor quer algo mais. O torcedor... E aí, não adianta. Tem a ver, sim, com 2019, que era uma coisa bonita. Não era só ganhar, era ganhar e ganhar bonito. Não teve a ver só com 2019, não. Você citou o Dorival. O torcedor do Flamengo estava satisfeito. A diretoria mandou ele embora. A diretoria não estava? Não sei se o torcedor confiou no final, se ele... Enfim, mas quem mandou embora foi a diretoria. Eu não me lembro aqui como é que estava o humor do torcedor com ele. Mas tinha ganho 2 títulos, né? Mas, enfim, o Tite, eu acho que vai nesse caminho de terminar. Ou ganhou aqui, ou ganhou ali e tal, mas não sei, parece que não tem a cara do Flamengo, bebeu. Só que eu não sei por que vão trocar. Não sei. Não, eu acho que nem é o caso de fazer isso agora. Não é agora, eu tô falando no final do ano mesmo. O ano que vem vai entregar esse time aí na mão de quem? O Gadiardo, ele não vem, não. Quem vai ser eleito? Esse não vem, então, enfim. Mas enfim, esse é outro papo, não tô falando que o Tite vai sair, não. O Respostinha tem nome já? Você falou ontem, o Respostinha já tinha. Não tô falando que ele vai sair no final do ano, não. Eu tô falando que me parece hoje muito com o esquema do Dorival, que tava lá com o resultado chegando nas finais e tal. O desempenho do time do Dorival era infinitamente melhor. O Dorival colocou o Gabriel e o Pedro pra jogarem juntos, criou um vizinho, sempre fala, né? Do losango no meio campo. Não era assim? O trabalho do Dorival como desempenho, como conjunto, não era melhor que o do Tite? Eu acho que assim, aquele meio campo com o João Gomes, né? Porque o Gerson não tava. Era o João Gomes, era o Arrascaeta, né?
que fazia a ponta do losango. Era Thiago Maia, João Gomes, Gerson e Arrascaeta. Não, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Gerson não estava. Desculpa, você acabou de falar, o Gerson não estava. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ele fazia esse losango, com Pedro e Gabigol na frente, muito por aquela coisa, né? O Bruno Henrique machucou. Não sei se seria esse esquema com o Bruno Henrique. Claro. Entrou o Pedro, encaixou ali com o Gabigol mudou um pouco o formato de jogar, mas tinha o El Avion à direita, Rodinei voando ali. Né? Então era um outro modelo, e que no final do ano veio as conquistas. Mas a gente lembra que a decisão contra o Corinthians foi nos pênaltis, o Corinthians ganhando o jogo dentro do Maracanã, com um elenco muito inferior, mas por quê? Os principais jogadores com problemas físicos. É só voltar no tempo. E isso fez com que o Dorival aceitasse a opinião dos jogadores de ficarem de fora do restante do Brasileirão. O Flamengo perdeu posições, perdeu parte financeira, incomodou a diretoria, que mandou ele embora. É simples, foi isso. Então, acho que tem que voltar no tempo, ver o que aconteceu, depois também no ano de 2023, e não cometer os mesmos erros. Tem que preservar jogadores para o momento decisivo. Jogadores que mostram nitidamente uma queda de produção física no final de temporada. Ô, Pascoal, você falou uma coisa que também é interessante da gente observar. O Flamengo está em 3 competições. Aí o Mauro citou assim, se ganhar o jogo que tem atrasado, empata em número de pontos com o Palmeiras. Aí eu vou dar uma mudada aqui pro verde, porque o Palmeiras agora só tem o brasileiro. O Palmeiras agora, o Abel entendeu, depois de alguma insistência, que talvez estivesse na hora de dar mais uma mexida nas peças. E aí ele tem as peças que chegaram nessa janela de transferência também, né? São 3 jogadores, não é uma gama imensa de jogadores, é um a menos do que o Flamengo, mas eu vejo... Não vai voltar, entendeu? Sim. Essa temporada. E o Lázaro, pra mim, ainda o Lázaro não jogou no Palmeiras. Pascoal, Ele teve alguns bons minutos. Alguns bons minutos. Mas ele não teve um jogo consistente. Ele tem bons minutos. Ele entra, faz 5, 10, 15 minutos. Sim. Mas depois tem uma queda de produção. Ele tem minutos. Ele não tem um jogo bom. Entendi. Então eu acho que o Palmeiras ganha, se reforça. E o grande reforço do Palmeiras, ele centrado, ele preparado, ele condicionado. E ele montando o time, olhando o adversário, que sabe como poucos. Eu acho que o grande reforço está no banco de reservas, que é o Abel Ferreira. Esse aí, eles quando se votam, eu vou ganhar. Você sabe como é que é esse negócio? Ele bota na cabeça e ele vai Você falou que o Flamengo focar a Libertadores? Quem? Você falou que era bom o Flamengo focar a Libertadores? O que estava falando, fala performances de contratações na janela de meio do ano, então daqui a pouco, e não só de Botafogo e Flamengo, aí ele vai trazer todo mundo da Série A pra gente debater, mas agora é essa questão de Botafogo e Flamengo, Zupac. Que duelo, na sua opinião, foram os protagonistas da janela de transferência? Quando a gente olha para valores, a resposta é sim. Quando a gente olha para o nível dos jogadores, por exemplo, a gente está falando para trazer dos últimos dias de janela, os 2 laterais brasileiros da última Copa